Makuta Nkondo, nesta primeira ronda vamos tentar fazer 3 rigorosos minutos. Onde é que estava no dia 11 de novembro de... Ok, muito obrigado. Dia 11 de novembro de 1975, eu estava no Quinsimba como comissário político do GRAIE. GRAIE é o governo... Estava onde? No Quinsimba. Em que país? É província do Zaire, no município do Tomboco, mas na altura dependia tudo do conselho do Nzeto. Não conhecia ainda Luanda, eu não sabia até que existia Luanda, o que estava no Quinsimba, como comissário político. Um dos 6 comissários políticos. Portanto, só para os mais novos perceberem, o GRAI era uma estrutura que pertencia à FNLA. Governo Revolucionário de Angola no exílio. Portanto, era um exercício que a FNLA estava já a fazer naquela altura para o caso de vir a tomar o poder depois da independência. Exatamente. E qual foi o seu sentimento ao assistir ou ao aperceber-se da proclamação da independência de Angola? O sentimento era de aflição. Éramos a ser atacados, os colegas ou irmãos que estavam em Luanda chegavam de calções e de calças rasgadas, tudo de Luanda. Eram perseguidos, só estávamos a ouvir que as FAPLAs estão a subir, estão aí. O Ordem Roberto me tinha passado no Quinsimba para o Ambrisa, acompanhado dos comandantes Ntonta e o Kiempanzo, Mpanzo, Abusa e tudo. Eu, como comissário, estava lá. Mais tarde, tivemos que ser evacuados de lá para Mbanza, Congo, que era governado pelo padre. Faleceu esse padre. Angolano? Tem um padre católico angolano, membro da FNLA, e avançamos até ao SUMP, onde estávamos à espera das FAPLA a subir. As FAPLA subiram pelo IGE, contornaram para atingir Mbanza, Congo. Eu estava lá. Este relato do Makuta Nkondo é a ilustração clara de que a independência de Angola foi, entre aspas, parida no calor da guerra. Havia 3 movimentos de libertação nacional, a FNLA, da qual Makuta Nkondo era um membro, o MPLA, que governa o país até a presente data, e a UNITA. Os 3 movimentos não só combateram contra o colonialismo português, como também degladiavam-se entre si. Portanto, a independência de Angola... Estava muito grave a inimizade entre o MPLA e a FNLA. A UNITA nós não conhecíamos. Só conhecemos a UNITA depois de uma conferência no Egito, no Cairo, onde o Alberto Ndele... José Ndele. José Ndele da UNITA, porque havia também Alberto Ndele, que é governador do Banco do Congo, do Zaire. Onde José Ndele fez um discurso em árabe. Então, a nossa delegação da FNLA, que foi lá, o Jovelino veio com Makuta. Encontramos, aí surgiu mais um partido político, um movimento que se chama UNITA. UNITA? Que é esse UNITA? Que o delegado dele aí falou em árabe, improvisou sem ler no papel. Sim, mas estamos aqui a fazer também história e pedagogia, é preciso explicar que a independência nacional foi o resultado de um acordo assinado entre o governo português da altura, o governo colonial português, e os 3 movimentos, os acordos de Alvor. Portanto, os 3 movimentos, MPLA, FNLA e UNITA, os seus líderes, Agostinho Neto, Alden Roberto e Jonas Savimbi, celebraram este acordo com o governo português e marcaram a data da independência para o 11 de novembro. Portanto, embora se degladiassem entre si, acordaram que a independência seria no dia 11 de novembro. Isto é uma história longa, não vamos ir ao detalhe, mas apenas para situar. Makuta Nkondo, como era da FNLA, não estava em Luanda, estava na província do Zaire, no município de Tomboco. E onde é que estava o Carlos Rosado de Carvalho? Há 49 anos. Eu sou um bocadinho, eu sou antigo, sou mais velho, como diz o Jaime, mas sou menos mais velho que o Makuta. Eu estava em Lisboa, eu tinha 13 anos na data da independência, portanto era um miúdo, não é?
muito pouco politizado, não percebia muito bem, ou não percebia nada de política. Eu e os meus irmãos, super protegidos pelos Estava em Lisboa pais. porquê? Porque a família do Carlos, vocês viviam no IJ na altura. Nós vivíamos no IJ. Como é que foi essa transição IJ, Luanda e Lisboa antes da Eu independência? vivia no IJ, mas portanto, eu vivia no Quimbel, mas eu estudava no Negage, porque o Quimbel só tinha até a 4ª classe, e portanto eu estudava num colégio no Negage. E o que é que acontece? Eu sou apanhado pelos confrontos entre a FNLA e o MPLA. Eu estava no colégio e nós refugiámos-nos na base do Negage, base aérea do Negage. Os meus pais já tinham vindo do Quimbel para Luanda. E o meu pai, ao contrário do Makuta, não era de nenhum partido. O meu pai não tinha partido. E quando fez o percurso do Quimbel até Luanda, foi encontrando vários controlos, e em todos os controlos lhe pediam um cartão. E a sorte do meu pai foi que a minha mãe era muito corajosa e defendeu o meu pai ao longo deste caminho todo, porque naquela altura tinha que se ter... E nós viemos depois para Luanda. Eu quando vim de Negage para Luanda, já não conseguia vir por estrada. O meu pai mandou uma avioneta que nos foi buscar à base aérea do Negage e vim para Luanda, onde encontramos os confrontos. E estávamos todos muito traumatizados, eu e a minha família, e os meus familiares também em Portugal muito preocupados. O meu pai tinha lá 2 irmãos, de parte de pai, e que nos pediram e que disseram: venham para cá, porque essa situação aí está muito complicada. E estava, por causa da guerra. E então foi assim que eu fui para Lisboa, mas portanto não tenho assim grandes memórias da independência. Em todo o caso, Carlos, depois, 30 e tal anos depois, regressaste a Angola. 33 anos. A Angola independente. O que é que te Exatamente. motivou a regressar à terra que deixaste antes da independência? Sabes que eu eu em Portugal fazia aquilo que eu faço cá, era jornalista de economia, dirigi as secções de economia dos principais jornais, era comentador da televisão, da rádio também. E a uma certa altura havia um programa que era o Candando. Da TPA, que Sim, era apresentado pelo Guilherme. Guilherme Galgado. E então, o Guilherme uma vez convidou-me para ir ao Candando. E estava a assistir ao Candando, eu para nomes sou complicado, o Messias, da AGECO, conheces? Messias Constantino, nosso companheiro, jornalista económico. E o Messias Constantino depois mandou-me um e-mail para o Público. Eu na altura estava no Público, eu disse: não sabia, afinal você é angolano, ainda por cima é do Quimbel, do IJ, eu também sou. E então nós vamos fazer 10 anos e gostava que você viesse cá fazer uma conferência para nós, para os jornalistas económicos. E assim foi, eu vim. Em 2005, eu tive 30 anos menos um mês, porque eu fui em setembro de 75 e voltei pela primeira vez em agosto de 2005. Os meus pais não, e o meu irmão também não. Vinham cá e moraram. Regularidade. O meu irmão, desde os anos 90 que estava cá. O meu pai passou a independência lá, mas em novembro, mas um mês ou 2 meses depois veio para cá. E sabes que eu não sei, eu não tinha muita ligação à Angola, mas comecei a ter uma ligação maior com o Assunção dos Anjos, que era embaixador de Angola em Portugal, na altura. Exatamente. O saudoso me convidava Assunção dos muito Anjos. para as sessões, quando ia lá alguém, ministros, etc., convidava-me, e portanto eu comecei-me. O Ramiro Barreira, também o nosso colega. Ramiro Manuel Barreira, hoje o Exatamente. presidente da Associação portanto, dos Hotéis. Nesta altura comecei-me a reaproximar de Angola, vim cá em 2005, enfim, gostei e achei que podia ser útil, enfim, em matéria de jornalismo, e foi basicamente esta razão. Eu tenho dupla nacionalidade, também tenho nacionalidade portuguesa, e achei que era mais útil na minha terra, não é, original, e foi essa a razão que me trouxe para Luanda em 2008, 33 anos depois. Muito bem. Para Portugal. Caros convidados, começamos pelos 2 cotas, entre aspas, para vermos que a independência foi de facto real
mas foi vivida de forma diferente. Pessoas como o Alves Fernandes, que estavam em Luanda, vibraram de outra forma. Fomos no 1º de maio, vimos o hastear da bandeira. O Jaime não esteve lá porque ainda não pertencia ao mundo dos vivos, mas a independência foi isso. Houve a independência de facto e de iure, proclamada pelo presidente Agostinho Neto no dia 11 de novembro aqui em Luanda. Houve uma independência circunstancial proclamada pelo Holden Roberto no Ambriz, aqui, que era Luanda, aqui a norte de Luanda, porque na altura não havia província do Bengo, tudo até Nambangon era Luanda, e houve a República Democrática de Angola, proclamada pelo Dr. Savimbi no Ambo, mas a independência real de Angola, que vingou até hoje, é aquela que foi proclamada perante a África e o mundo em 11 de novembro de 1965. Temos um convidado que acaba de chegar, que falei com ele na quinta-feira, estava a sair do Kwanza Norte para Malange. E ontem, pouco antes da meia-noite, liga para mim a dizer: Cotal, já estou em Luanda. Disse: então amanhã vá ao Estado da Nação. É o Adilson Haas, que é jovem, um dos candidatos à liderança da JMPLA. Está de malas feitas para o Kwanza Sul. Está em campanha. Kwanza Sul, né? Mas, mesmo em campanha, passou por aqui, também vai deixar a sua... Primeiro, bom dia e bem-vindo ao Estado da Nação. Bom dia, Cota Alves Fernandes, obrigado pela oportunidade que nos dá em estar aqui hoje, a participar deste painel muito rico, com pessoas que acompanho já há algum tempo. Então, estão aqui dois mais velhos, muito conhecidos na nossa praça social, política, entre outros, e estão aqui jovens também com elevada reputação, que para mim é um motivo de orgulho. Hoje, nas vésperas da celebração da data da nossa independência nacional, estar aqui como jovem, né? Partilhar, tal como está no tema, implicações dos jovens... Inquietações dos jovens e explicações dos mais velhos. Explicações dos mais velhos, de facto. Ok, exatamente. Vamos já lá chegar, mas antes disso, o vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude é uma instituição com uma grande responsabilidade. Como é que encara a independência, 49 anos depois, as grandes conquistas e aquilo que faltou fazer e porquê? Assim, nos seus 3 primeiros minutos. Bem, Álvaro, primeiro aproveito para poder me dirigir aos jovens, que é um momento da nossa independência muito especial, onde cada um de nós tem de fazer uma introspecção daquilo que cada um de nós pode fazer para o país. Falar da independência é falar de um ganho imensurável que tem a ver com uma conquista que é a nossa liberdade, onde o país, por si só, pode governar-se com leis próprias, e nós vimos aqui do nosso mais velho Makuta, que disse que viveram momentos difíceis, mas após a nossa independência, nós podemos, por leis próprias, ter aqui um hino, uma bandeira, uma identidade como tal. A independência para nós deve continuar a ser preservada, quer dizer a paz, a estabilidade social, a coesão social entre os angolanos. De facto, em virtude da pergunta também que me faz, o que é que fartou? Fartou um pouco mais aqui de coesão no ponto de vista do processo de Alvor, né? No processo tripartido, onde as figuras coletivas, na altura dos movimentos, tinham essa responsabilidade de continuar a preservar esse ganho, de preservar aquilo que é a nossa independência. De facto, enquanto jovens, hoje somos chamados, nos dias de hoje, a preservar a paz. A paz é uma consequência daquilo que foi a nossa independência. De facto, o país nos é chamado todos os dias a fazermos o nosso melhor, independentemente daquilo que venha a ser as nossas cores partidárias, os nossos credos religiosos. Está acima de tudo o ganho que os nossos mais velhos conquistaram com muito suor, muito sacrifício. Não foi fácil, e hoje sim podemos, com nossas leis próprias, com uma independência social, com uma independência política, independentemente dos objetivos políticos partidários, das organizações afins que intitulam-se como políticas, nós temos hoje um país livre, temos um país que cada um de nós, enquanto angolano, pode girar pela Angola fora e profunda. Isso é um ganho imensurável. Esse é um ganho que temos de conquistar, temos de preservar, temos de continuar a trabalhar para que o país tenha aquela independência que cada um de nós quer, social, política, mas depende de nós enquanto jovens, depende de nós enquanto angolanos. O país é nosso, o país é dos angolanos, e todos nós temos essa obrigação
de continuarmos a trabalhar a preservar este ganho que é a independência. Muito bem. Sebastião Maurício, vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude. Em todos os debates, o arranque às vezes é assim meio lento. Vandra Fortunato, a primeira vez que cá veio pelo MEIA, há 2 anos, Movimento dos Estudantes de Angola. Agora é secretária da Jura, UNITA, para os assuntos académicos. Quais foram as grandes conquistas da independência, aos seus olhos, para a sua geração? Onde é que houve as grandes falhas e porquê? Tio Alves, a minha geração em particular, que é a geração da paz, que vem a partir dos anos 2000, continua a reafirmar o papel preponderante que os nossos mais velhos julgaram naquilo que foi o processo de independência. É importante sublinhar que a minha geração tem essa eterna gratidão aos mais velhos pelo papel desenvolvido naquilo que todos nós hoje, de forma visível e a olhos nus, conseguimos reconhecer que são os ganhos da independência. O poder de liberdade de ir e de vir, a autodeterminação do povo angolano, o poder de exibirmos os nossos símbolos nacionais, o poder de podermos dizer em uníssono que somos um povo independente. Os nossos ganhos, claro, giram em torno disso, em torno de podermos arguir a autodeterminação do povo angolano, mas claro que a minha geração ainda sente que paga o preço da fatura da independência. 49 anos depois, a geração da paz, que é a geração que nasce a partir dos anos 2000, sente que paga ainda esse preço ou paga um preço alto, que é o preço da fatura da independência. E o preço da fatura da independência consubstancia em quê? No facto de que nós temos uma transição, ou devíamos ter uma transição, dos mais velhos que arduamente lutaram pela independência e conquistaram, e nós temos essa dívida moral para com eles, e gostávamos de fazer a nossa parte no caminho que levasse a Angola adiante, mas esses mesmos mais velhos que nos impedem de ver a concretização da unidade nacional. Essa unidade nacional que até hoje pesa a nossa geração em levar adiante os sonhos e projetos que nós temos. Mas o que isso quer dizer? A tal unidade nacional não é uma realidade ainda? Não, muito longe disso, Tio Alves. Muito longe disso. É uma utopia ainda falarmos da unidade nacional. E eu vou começar aproveitando que temos mais velhos aqui no estúdio. Vou perguntar ao Tio Alves. Tio Alves já foi ao Huambo? Podia falar de qualquer outra província, mas vou começar pelo Huambo. Mas não me refiro a uma sede de uma instituição pública, por exemplo, as aldeias mesmo do Huambo. Em janeiro deste ano, eu, Paulo Miranda, Chico Giconda, viajamos da cidade do Huambo até o Bunjai, que é o Huila. Passamos pelo Coimba, tivemos na barragem do Gove. Nós trabalhamos na Angola profunda. Quantas bandeiras de Angola o tio viu no trajeto que liga uma aldeia à outra, e quantas bandeiras do MPLA ou da UNITA o tio viu nessas aldeias? Eu devolvo a pergunta. Se o tio me disser que conseguiu ver pelo menos 5 bandeiras, hoje eu consigo abrir aqui uma aposta de 20 mil kwanzas, 5 bandeiras pelo menos da República, mas se o tio me disser que viu... Não, mas também se temos que ser sinceros, vimos várias bandeiras do MPLA e muitas da UNITA também. Exatamente. Isso é um reflexo claro da pergunta da partidarização do Estado. Exatamente. Mas bandeiras da UNITA também. Exatamente, eu nas reconheço aldeias isso. Há mais bandeiras da UNITA do que da República de Angola. Então, isso devia nos passar uma mensagem em termos da unidade nacional. Se o tio conseguir ver uma bandeira do MPLA à direita, logo depois uns 10, 15 metros, outra bandeira da UNITA, nós vamos conseguir ver uma bandeira da UNITA. Exatamente. Isso reflete a pergunta que o tio me fez, se existe uma unidade nacional. Não existe uma unidade nacional porque nós ainda não conseguimos pensar Angola fora dos partidos políticos. políticos. Até nos estádios de futebol, e vimos muito recentemente, muitos jovens levam a bandeira do MPLA, levam a bandeira da UNITA. Né? Exatamente. Esse é o preço da fatura da independência que nós ainda estamos a pagar e que a geração da paz ainda está a pagar. Esse é um dos exemplos claros do preço dessa fatura que nós estamos a pagar. É a falta de unidade nacional. Enquanto não conseguimos olhar para Angola em uníssono como um país e pensarmos Angola antes país e depois partidos políticos, nós vamos continuar a pagar essa fatura. E nós pagamos por quê? Porque os mais velhos que nos permitiram chegar a essa independência não nos conseguem fazer concretizar a unidade nacional, nos levar a pensar Angola em unidade, nos levar a pensar em Angola como um só povo, porque continuamos com a mácula de que para sermos 100% angolanos, antes temos que defender ou hastear uma bandeira de um partido político. Então isso nos afasta da concepção que a minha geração, que é a geração da paz, tem de unidade nacional, preço da fatura da independência. Adilson Ash é membro da JMPLA, candidato à liderança desta que é a maior organização juvenil partidária do país. Será?
Eu também interrogaria. Aproveitando a deixa do Uma teu linda Rosário. pergunta. Por isso é que o Carlos é um bom jornalista. Cabe a JMPLA. Não, aquele será, não, esse é do líder. Será que esse JMPLA é a maior organização? Alma. Será? O Adilson Racho está aqui mesmo. Ou o MPLA é o maior? Ele fala com propriedade, por isso é que é candidato à liderança da JMPLA. Adilson, jovem da geração da paz, empenhado na política ativa, quais são os grandes ganhos da independência, sobretudo da paz, os últimos 22 anos? E o que é que faltou fazer e porquê? Bem, Tio Alves, permita-me tratá-lo assim, conforme os bons costumes nacionais. Isto engrandece a nossa alma e aquece o coração. Avante. De facto, curiosamente, nós estamos aqui hoje a participar deste debate depois de ter andado durante algum tempo por 8 províncias a apresentar as linhas de força. Andamos pelas comunas, pelas sedes capitais, conversamos com muitos jovens, não só jovens militantes da JMPLA, mas também jovens da sociedade civil, jovens religiosos, entre outros. Portanto, há muitas forças vivas na nossa sociedade que não se resumem só ao aspecto político. Nós, jovens políticos, por vezes temos a tendência de refletir o país sob as nossas lentes. Mas o país não se resume só ao aspecto político, há outras forças que intervêm na nossa sociedade. Resumir o aspecto unidade, na nossa opinião, em função do posicionamento das forças políticas, para mim seria extremamente redutório. Portanto, há pessoas que não fazem política, portanto, nunca sequer tiveram contacto com uma atividade política, mas são nossos, são angolanos, portanto, estão aqui e têm uma visão sobre isto também. Tem uma visão sobre a independência nacional, sobre a unidade nacional. Então, na minha opinião, desde 75 até aqui, portanto, com os avanços, com os recuos, é importante dizer para a juventude, somos jovens, que não foi só maravilha, obviamente, mas também houve muita coisa que se fez bem. Portanto, estamos aqui hoje a ter um debate franco e aberto, portanto, sem tabus, sem receios. Portanto, isso aqui são ganhos da nossa independência. E ao sairmos daqui, temos que deixar patente aos jovens que nos estão a ouvir que, independentemente de sermos filiados a um partido político, de termos uma visão muito própria sobre o nosso país, nós somos jovens. Nós pertencemos a uma geração que herdou um país e que deve desenvolvê-lo. Tal como os nossos mais velhos fizeram anteriormente, permita-me terminar, tal como os mais velhos fizeram anteriormente, cada um no seu lado, portanto, o MPLA de um lado, a FNLA do outro lado e depois a UNITA, como o mais velho Makuto Nkondo acabou de referir, fizeram, imbuídos de um espírito patriótico, teremos que fazê-los também. É importante, ao fazer isso, temos primeiro a noção de angolanidade, somos angolanos, há um objetivo maior que nos une e temos que andar nessa perspectiva. Mas esta percepção de que somos todos angolanos e há um objetivo maior tem sido a prática do dia a dia, da convivência dos angolanos, independentemente das suas sensibilidades? Primeiro é preciso olharmos para isso do ponto de vista macro. Nós tivemos em 2010 a aprovação de uma Constituição da República, portanto, que guia as instituições nacionais e que teve a chancela de todos os partidos políticos na altura com assento parlamentar. De lá para cá, nós temos estado a caminhar com as instituições baseadas neste documento que foi aprovado. Depois, é importante referenciar também que nós temos instituições como o Parlamento, instituições que congregam todas as forças políticas do nosso país, e isso em si, se não for pelo menos do ponto de vista material, pelo menos do ponto de vista teórico, configura a unidade. Portanto, os dados estão aí, são evidentes. Ainda anteontem a UNITA abandonou a votação para a composição da CNE, por não concordar. Pronto, mas de qualquer modo, é candidato a líder da JMPLA. Exato. Independentemente do ponto de interrogação lançado pelo meu colega Carlos Rosado de Carvalho, se não é a maior, é das maiores organizações juvenis partidárias de Angola. Por que quer ser líder da JMPLA e em que é que pode contribuir para esta unidade nacional de que a Ivandra falou e disse que ainda falta, de facto? Por que quer ser líder da JMPLA? Para fazer o quê? Para mudar o quê? Bem, primeiro é porque eu tenho um percurso na JMPLA, portanto comecei a minha vida social praticamente na JMPLA e hoje penso que é chegada a hora de eu emprestar o meu contributo a essa grande organização. Uma organização que já formou grandes quadros,
nesse país e que continuará a formar. Como sabem, eu venho da província do Namibe, portanto sempre estive lá, e mesmo lá onde estive, a JMPLA foi responsável por moldar o meu percurso até hoje. Então penso que sim, é chegada a hora, vou concorrer a um outro candidato, e se conquistar o voto dos delegados, poderei sim ser eleito a primeiro secretário nacional da JMPLA. Sim, mas qual será o seu contributo, caso seja eleito, não só para a organização JMPLA, mas para o país no seu todo, já que é a geração da paz na qual está depositada a esperança de um futuro melhor para Angola? Primeiro é preciso lembrar que a JMPLA é uma organização juvenil política que serve para servir, passo o pleonasmo. Nós existimos para servir os jovens. Independentemente de serem filiados à nossa organização ou não, nós existimos para servir a juventude angolana. Portanto, ao entrar para a JMPLA, a nossa primeira missão vai ser advogar fielmente aqueles que são os principais interesses da juventude angolana. A Evandra, que é da Jura, está a torcer o nariz. Não está de acordo consigo. Aliás, e ao entrarmos para a JMPLA, quer seja com a Evandra, quer seja com outro militante da Jura, teremos que ter pontos de reflexões comuns. É preciso não perdermos o foco. Quer a Evandra, quer eu. Somos angolanos, somos jovens angolanos. E temos que nos unir mesmo. Claro que há pontos de divergência. Temos que aceitar isso. Mas não podemos perder o foco. A Evandra é filha dessa nação, tal como o Adilson Achué. E teremos que trabalhar juntos. Quando nós desenvolvemos as nossas ações, fizemos no âmbito da JMPLA, não é só para servir os militantes da JMPLA. São os militantes, os jovens angolanos, de forma geral. E qualquer ação... Até os que pensam contrário? Até os que pensam contrário. E temos que admitir não isso. Não tem sentido isso na prática. Esperamos que, se for eleito ao cargo do primeiro secretário nacional da JMPLA, consiga formalizar isso. Pode esperar. E pode tomar nota em relação a esse aspecto. Que dia é hoje, tio Alves? Hoje são 9 de novembro. Evandra, por favor, anota aí. Vamos cobrar. Quem também está a tomar boa nota é a Maria Nganga. Maria Nganga não é membro de nenhum partido político. Sou angolana. Mas é ativista e tem aí o nome da organização informal, mas existe, que é... Angolano com orgulho. Quais são as grandes conquistas da independência, sobretudo da paz, que é este tempo de 2000 para cá, em que a Evandra se tornou essa jovem mulher, bela e com muita energia? Olha, a verdade eu tenho ouvido atentamente os meus mais velhos e os meus compatriotas mais juvenis e é de veras muito gratificante ver a minha geração tão empenhada naquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Eu acredito que os maiores ganhos da independência foi unicamente o cessar de guerra com a metrópole. Eu não... A metrópole está a referir-se a Portugal. A Portugal, sim. Mas depois tivemos a nossa guerra, exatamente, que levou 27 anos. Exatamente. E foi mais dolorosa, mais sangrenta até. E o mais triste dessa guerra é que algumas pessoas afirmam que foi com a morte de um irmão que se trouxe paz. Foi com a morte de Jonas Savimbi que conseguimos a paz, o que é uma autêntica mentira. Eu não posso afirmar que porque o meu irmão morreu eu tenho paz. Mas aqui neste debate ninguém disse isso. Não é o que eu disse que disseram. Até parece o melhor termo, assassinato. Exatamente, eu não posso dizer isso. Mas tivemos isso para que alcançamos a paz em 2002. Porque só conseguimos ter paz em 2002, né? Assim, cessante. Paramos a guerra com a metrópole em 75 e depois em 2002 conseguimos a paz interna, né? Entre leis constitucionais eu sou jurista. Mas, Maria Nganga, quase 1 milhão de angolanos morreram até ao dia 4 de abril de 2002. Milhões de angolanos morreram em todas as famílias de Angola. Muito sangue jorrou para que houvesse paz. É verdade que a morte de Jonas Savimbi tem essa simbologia, porque era o líder que era, de facto, e isso é incontornável, mas houve muito sangue jorrado de muitas cores políticas e de todas as famílias de Angola. É preciso não termos isto de parte, é preciso ter isso em conta. Por causa da violação dos acordos de Alvor. Vamos deixar a Maria Nganga concluir. Nada de má influência aos jovens. Mais velho, foi má influência aos jovens. Pois eu olho para a independência. Portanto, a paz foi conquistada. Houve um dia, nós que estávamos aqui em Luanda, eu era jornalista no ativo, eu estava no Mochico em reportagem. Quando a guerra acabou, ninguém acreditou. Aquilo foi assim, o quê? Acabou mesmo, nunca mais um tiro até hoje. De lá para cá, quais foram os grandes ganhos?
era menina, aliás, já tinha nascido em 2022? 2002? E 2? Não. Olha, filha da paz, que belezura. Sou filha da paz. Filha da paz. Não tinha nascido E quais são ainda. os grandes ganhos desses 22 anos? Criança. A liberdade de expressão. Sou uma jovem. Precisamos de juventude no nosso país. Tenho 19 anos. Quais são as grandes conquistas para E, si, Maria para mim, Nganga, aquilo e o que é que que faltou foi- fazer e porquê? Aquilo que foi de 2012 até o percurso daqui foi exatamente, além da nossa Constituição, foram aquilo que se foi afirmado na Constituição. O nosso direito à liberdade de expressão, o nosso pluripartidarismo, que era então um problema. E de lá para cá nós temos caminhado para uma sociedade cada vez mais democrática. Temos os nossos dilemas com a democracia e a influência política, mas nós temos conseguido gerir o nosso desenvolvimento social. Aquilo que faltou fazer por mim foi aquilo que os meus colegas a colega Ivanda já ressaltou, que é para mim o maior problema, que é a mentalidade tribalista. A questão de é o que eu digo, eu não sou angolana, eu afirmo que eu sou todos os partidos. Eu não sou partidária, sou todos os partidos, porque todos os partidos são feitos por angolanos. E eu sou primordialmente angolana. Então, se eu estar com a JMP lá me impede de falar com os meus irmãos da Jura, eu não me associo nem à JMP lá nem à Jura. Porque eu preciso estar com todos os meus irmãos. Então, eu acredito que a construção da independência, não é? A construção da independência tripartidária resultou num período de pós-paz em que nós ainda sentimos uma atmosfera tribalista, em que nós ou estamos com um ou estamos com o outro. Mas tribalista, isto é discriminação com base na origem, na província ou da região de nascença? E esta questão até, se formos para a cabine, ainda verificamos de forma muito real o que acontece naquilo que é a nossa província, mas eu digo tribalista necessariamente no sentido político mesmo. Desculpa só, Maria Nganga, já foi discriminada por alguém de outra província por serem de províncias diferentes? Já foi maltratada por isso? Maltratada não, mas já fui gozada. De onde é que é, a propósito? De que Eu província? sou uma lanjinha. Da melhor província de Angola. Eu já estava a desconfiar. E se mandasse neste país, porque a sua geração está aí a crescer, Definitivamente. o que é que faria? O que é que mudaria agora? Para acabar com Para melhor, para acabar com essas desigualdades, injustiças e tudo aquilo que acha que faz mal aos angolanos. O que é que iria mudar? Qual seria a sua proposta? Eu amo mesmo muito este país, e o meu projeto é exatamente sobre isso. Eu acredito que eu mudaria primordialmente a educação do nosso país, inserindo a nossa cultura não como uma vergonha, porque Angola, principalmente Luanda, Angola não é Luanda, mas Luanda, que é a nossa capital, que é aquela que tem mais abertura, foi muito, é normal, não é? Foi colonizada e tem uma cultura muito aculturada. Dentro da nossa cultura temos muitas outras culturas. E então eu quero resgatar primordialmente a nossa cultura, e eu acredito que começaria exatamente por educar os jovens a amarem Angola. Porque os jovens não são educados a amar Angola. As pessoas não são educadas a amar Angola. E quando a Ivandra perguntou sobre as bandeiras, aquilo tocou muito, porque eu conheço jovens que não sabem qual é a bandeira de Angola e qual é a bandeira de Bempelá. Também Não são muito sabem. parecidas, né? Exatamente, A diferença são muito também é parecidas. mínima. E há jovens que não sabem isso, mas isto não pode acontecer. As pessoas não cantam o hino nacional. Há jovens de 14 anos que não sabem o hino nacional. Isso não pode acontecer. O que é isto? Então, num país, o povo não sabe cantar o hino. As pessoas saem da Angola e pensam que Angola é a internet, Angola é memes, Facebook. É uma vergonha para mim que na minha idade eu não saiba falar uma língua nacional. Nesse momento eu estou a aprender 3 línguas nacionais. Kimbundo, Lingala, porque eu gosto, não é nossa, mas pronto, eu gosto muito, e Kikongo. Porque eu acho que é uma vergonha na minha idade, com a educação que eu tive, porque eu pude estudar em escolas de qualidade, não ter uma língua nacional no meu repertório. E nós somos educados que nós temos... A ministra Luísa Grilo anunciou que para o ano vai se introduzir a língua francesa, o francês. Esse ano letivo já ativou. Este ano letivo já começou o ano letivo francês e hoje. inglês a partir da quinta classe. E depois Uma o Kimbundo e o Umbundo virão a seguir. A posterior, daqui a mais alguns anos. Mas Maria Uma Nganga, vergonha, uma vamos também dar a palavra inicial para a primeira intervenção ao Wilber Cassul. O Wilber é assessor do Conselho Nacional da Juventude. Wilber Cassul, faz favor, quais são os grandes ganhos da independência e o que é que faltou fazer e porquê?
Mais uma vez, bom dia aos meus colegas de painel, bom dia Alves e ao nosso auditório. Os grandes ganhos da independência, um dos primordiais. E do tempo de paz, até pela sua idade, não é? Perfeitamente, como disse muito bem o vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude, é a nossa independência como pessoas na autocirculação. O Wilber, nessa condição, não pode contrariar o vice-presidente. Não. Senão vai ser punido lá no CNJ, né? Não. Temos uma relação excelente no CNJ. Várias tribos, mas todos com o mesmo fio, com as mesmas ideias. Álvaro, quando se fala da paz, isso nos despista de todo qualquer sentimento de chefia. Calma. É a vez do Wilber mesmo só. Pronto, então, o Maurício é advogado de profissão, mas o Wilber aqui, que é o advogado do Wilber aqui, é MFM. Faz favor. Perfeito. Como dizia, a livre circulação de pessoas e bem, que é um imperativo constitucional, o direito à livre circulação. Ganhos ainda no capítulo do setor da habitação, no setor da educação, no setor da alimentação. Nós estamos agora à procura da nossa conquista da autossuficiência alimentar. Frisou o presidente da República, João Lourenço, em 2022, a quando da campanha do partido que sustenta o governo, que nos próximos 5 anos seremos autossuficientes em termos de produção alimentar. Estamos a caminhar para a nossa conquista alimentar. Tivemos uma conquista enorme no setor, por exemplo, da habitação. Nós tivemos um patrimônio habitacional muito obsoleto, aquilo que a nossa herança colonial nos deixou. O Executivo fez um esforço tremendo, aqui frisa-se, e conseguiu... Quando fala de habitação, estás a referir que é as centralidades, as novas urbanizações, novas urbanizações, construções dirigidas ou construções, cedência de terrenos. O Adilson do Namibe, está aí, não me deixa mentir, o governo provincial do Namibe cedeu terreno para os jovens para a autoconstrução dirigida há sensivelmente 3 anos. Os jovens construíram sua primeira habitação. Wilber, há uma questão que eu coloco a muitos jovens, tanto aqui na rádio como em ambientes informais, e não consigo obter uma resposta. Vocês já repararam, vocês os jovens todos, já repararam que temos estudantes angolanos em todo o mundo? Na Namíbia, na África do Sul, até no Congo, em Portugal. Mas não há nenhum namibiano bolseiro em Angola, não há nenhum português que venha estudar em Angola. Fazemos tratamentos médicos no estrangeiro. Eu estou aqui a tentar pedir férias para ver se vou tratar da minha velhice. Mas o contrário não existe. Por quê? Existem estudantes namibianos em Angola. Existem estudantes do Congo Democrático em Angola. Por vontade própria. Se for aqui para a escola de petróleo. O Wilber falar, tomem nota e vamos depois contrariá-lo quando ele terminar. Eu ouvi atenciosamente os colegas do painel sem interromper. Não precisa de no princípio da urbanidade. Não precisa de se incompatibilizar. Eu sou o seu advogado e vou lhe defender. Não, eu sou advogado de mim mesmo. Também, mas pronto, é bondade. Por que nós vamos tratar da saúde em Vinduque e dos de Vinduque não vêm tratar da saúde em Luanda? Essa é a pergunta que eu fiz. Poderia pegar ao caso de Vinduque e acolar ao caso das outras nossas vizinhas. O Congo Democrático. Há congoleses que vêm se tratar em Angola. Há zambianos que entram para se tratar em Angola. Há cidadãos namibianos, há cidadãos de São Tomé e Príncipe, há cidadãos de Cabo Verde a estudar em Angola. Há cidadãos a estudarem na Escola de Petróleo. Há cidadãos a estudarem na Academia, no ISTEM, Instituto Superior Técnico Militar. Há cidadãos aqui a fazerem formação na Escola Superior de Ciências Agrárias no AM. E são cidadãos estrangeiros. O que eu penso que, enquanto até cidadãos angolanos, e até em Malange, devemos, de fato, continuar a valorizar o que é nosso. Não levar por via do populismo, a ignorância, os fatores que levem com que as pessoas pensem que Angola não serve. Angola serve muito bem. Somos todos angolanos de Cabinda Cuné, não sou povo, uma só nação. Vivemos de forma unida, vivemos na união das raças, das tribos. Então, eu consigo entender que Angola é uma nação em fase de construção. Foram vários anos de guerra após a nossa conquista da independência. Estamos a continuar o processo de construção de nação. Tivemos presidentes que, felizmente, comprometeram-se com este objetivo. O presidente João Lourenço está a dar continuidade desse objetivo, da continuação da construção da nação. É preciso nós, enquanto jovens, fazermos a nossa parte. É preciso nós, enquanto jovens, valorizarmos aquilo que já foi feito. Quando diz é preciso nós, os jovens, fazermos a nossa parte, quer dizer que aos jovens têm sido dadas todas as oportunidades para que eles realizem e façam a sua parte. Todas as oportunidades têm sido dadas aos jovens, ainda que muitas das vezes não tão abrangente, mas têm sido dadas. Eu vou perguntar a Alves Fernandes, já mandou um filho para o INEFOP fazer a inscrição de um curso técnico? Lá lhe pediram algum cartão de militante?
lhe pediram algum documento de uma organização. Não, bastou ser apenas jovem, que é requerente de uma formação e inscreveu-se para fazer essa formação. Eu gostei da sapiência do Hilber. Fez a pergunta e respondeu automaticamente. Joaquim Jaime, sendo a transição entre os cotas aqui no estúdio e os jovens, que são as nossas estrelas de hoje, como é que vai tudo isso? Ainda bem, eles estão sob minha responsabilidade. Pela primeira vez és cota aqui entre nós. Não, talvez não seja do Maurício. Quando falamos da paz, eu fiquei muito atento. Por quê? Porque eu fico muito preocupado quando se fala da paz e vimos a paz como uma questão que se leva em brincadeira. Mas Maurício, desculpe só, eu faço uma pergunta ao Jaime e você responde. Eu vivi em Malange, desculpe. Eu vivi em Malange e vivi todo momento de guerra. Desde 91 e saí de Malange em 98. De facto, nós temos noção do que é a paz. E enquanto jovens, temos a obrigação, independentemente das nossas diferenças, políticas, religiosas, qualquer que seja, de preservarmos esse ganho e continuarmos a nos reinventar. Temos noção de que há dificuldade. O país, e nós, por sermos jovens, somos aqueles que, por sua natureza, é exigente, é aquele que quer já... Meu caro, vamos ter que cumprir com certas normas. Eu fiz uma pergunta ao Joaquim Jaime, era a primeiríssima intervenção do nosso ilustre analista. Era só uma adenda, Álvaro. A adenda mesmo está concluída. Porque... Adenda antes do texto. Antes do texto. Vamos ver, Joaquim Jaime. Joaquim Jaime é daquela geração a mais sacrificada. Viveu os últimos anos da guerra. Os primeiros anos. Aplaudiu a paz. Mas o sonho ainda não é realidade. Como é que isso é, Joaquim Jaime? Alves, para mim, tanto a independência como a paz têm um significado muito particular. Lembro-me que meu avô foi obrigado a ficar 8 meses escondidos na mata. Seus primos foram jogados para o rio Kwanza, amarrados a sacos de areia ao corpo, para não terem nenhuma possibilidade de sobreviverem. Isso no calor do 4 de fevereiro de 1961. Meu avô já era assimilado, seus parentes também. O que quer dizer assimilado? A Maria Nganga não sabe bem. Aqueles que já tinham o topo da formação acadêmica disponível em Angola e eram, do ponto de vista do status, com alguma cultura que se assemelhasse ao colono, e eram esses que eram caçados na ressaca do 4 de fevereiro. Mas, Joaquim Jaime, desculpa só interrompê-lo. Eu reparo, ano após ano, que nós, quando falamos da independência, quando refletimos sobre os ganhos da independência, a referência é o que era no tempo colonial. Somos muito ágeis em analisar os males da colonização, mas não temos disponibilidade para falar das benfeitorias e dos fracassos da governação da Angola independente. Porque quem nasceu no dia 11 de novembro de 75, hoje está a fazer 49 anos. Qual é a avaliação? O Jaime é daquela geração que nasce nos anos 80, 90 e que se torna um homem profissional já numa Angola em paz. De lá para cá, o que é que foram as grandes conquistas da independência? Não mais do colono. Não, Alves, é necessário não esquecer nunca isto. Todos os anos nós temos os judeus a recordarem o que foi a Segunda Guerra Mundial. Ninguém quer esquecer isso. E nós, para valorizarmos a paz, temos que saber o que é que foi a violência colonial. Para valorizar a independência, temos que saber o que foi isso. Eu, sendo neto de pessoas que foram mortas, não posso desvalorizar a memória dos meus avós. Em 1975, o irmão mais velho da minha mãe estava no Kifangondo, de armas na mão, a garantir que essa independência fosse um facto. O meu falecido tio, Francisco Romão Jaime. A brigada, aquela de General Wala, que foi responsável pela paz, estava lá o irmão do meu pai, Felizardo José Kikulo. Sabe quem é o jornalista que estava lá? Companheiro de armas de General Sabe o nome Wala. do jornalista que estava lá? Eu não sei. José Neto Alves Fernandes. Ótimo, ainda bem. Então, eu tenho essa ligação particular com a independência e com a paz. O irmão da minha mãe na independência, o irmão do meu pai na paz. O principal ganho foi o facto de sermos donos de nós mesmos. A liberdade, ser um povo autônomo, soberano, não ser um povo de segunda, categorizado
em função do nível de assimilação da cultura europeia ou do nível de escolaridade. Basta ser angolano para ser gente, para ser pessoa. Não tínhamos estratificação em função da nossa posição social, econômica, cor de pele e o local onde o sujeito era nascido. Então, para mim, a paz, de facto, foi o culminar de um processo até vergonhoso, onde irmãos, por influências externas, desentenderam-se, decidiram violar acordos, mas por influências externas, porque cada movimento estava vinculado a determinada potência. E essa potência exigia sacrifícios. E nós fomos obrigados, em 75, a cumprir a agenda que nos foi imposta. Depois, em 2022, num momento depois de várias tentativas fracassadas. Repara que todas as tentativas para o alcance da paz foram em cumprimento de uma agenda que não era nossa. E pela primeira vez que nós decidimos sentar-se a um jango, a nossa moda, sem influências externas, nós alcançamos a paz. Para mim não há nada mais significativo do que isso. Temos que sentar à mesma mesa, despir dos nossos preconceitos políticos, ideológicos e ter, em primeiro lugar, o facto de sermos angolanos. Viver em paz, sermos capazes de circular por esse país sem impedimentos. Eu compreendo que nem tudo correu bem nesses 22 anos de paz. E, coincidentemente, foi na altura em que os Estados Unidos invadiu o Iraque, a nossa principal matéria-prima valorizou-se, houve injeção de muito dinheiro na China, e alguns mais velhos perderam a Dinheiro noção... da China. Da China. Vindo da China. E alguns mais velhos perderam a noção de país, a noção de bem comum, a noção de paz, a noção de servir. E usaram das suas posições para esquecer-se das suas responsabilidades e enriqueceram-se. Usam até hoje, né? E enriqueceram-se. Felizmente está-se aqui numa perspectiva de correção das coisas, mas não há nada mais gratificante do que o fim das hostilidades e a possibilidade de resolvermos os nossos problemas na base do diálogo, na base da concórdia e da harmonia, apesar das nossas diferenças. Embora estejamos em paz, guarda alguma munição para a próxima intervenção. É que o Adilson Ash, ele vai partir agora para o Conza Sul, está em campanha, e vamos dar-lhe então a oportunidade de dar também mais uma opinião e desejar-lhe tanto a si, a Adilson, como ao Capapinho, o seu concorrente, boa sorte para o bem comum. Obrigado, obrigado. Eu acho que tem apoio do partido, segundo dizem. Segundo leio. Qual partido? Do partido deles. Mas eu acho que aqui ele vai explicar, não é verdade? Nós estamos a acompanhar. Não, nas redes sociais. Nas redes sociais cabe tudo. É o favorito do partido. É o que dizem. Não, o que se diz é o contrário. Acho que a corrente é O que se diz é precisamente o contrário. O que se diz é precisamente o contrário, mas de qualquer modo, ele está a fazer a sua campanha e sente-se com total liberdade para intervir. Mas porque não tivemos o Capapinha, não quis vir? Ou... Não, eles estão a viajar pelo país, não é? Veja que o Ash ligou para mim ontem, quase meia-noite, estava a entrar em Luanda e já está a caminho do Kwanza Sul. O Capapinha estará neste momento numa província, mas até o fim da campanha vamos ter aqui o Capapinha seguramente. É verdade que beneficiaram de qualquer coisa para a vossa campanha? É dinheiro do bolso, dinheiro da Jota? E já agora aproveito aqui que estou na presença do tio, recentemente saído da Assembleia Nacional, ainda deve ter aqui alguma poupança, para pedir algum apoio, Tio Makuta. Estamos disponíveis e abertos. Então, já agora, Adilson Vaz, qual é a sua estratégia? Qual é a sua visão? Que tipo de JMPLA, sendo a organização juvenil do partido que nos governa, que governa o nosso país, o MPLA, o que é que você pretende fazer para o bem não só da Jota, não só do seu partido, mas da sua pátria, Angola, que vai completar 49 anos de independência? Bem, mas eu gostava só antes de esclarecer aqui uma pequena coisa. Não existem candidatos do partido. Nós pertencemos a uma organização juvenil, política, que é filiada, é o braço juvenil do MPLA, e por essa razão são dois candidatos e nós os dois temos liberdade absoluta para atuar, fazer a nossa campanha e com base nisso sermos eleitos. Portanto, isso é uma narrativa que tem estado a circular, mas que gostava Não há preferidos da direção do partido? Não há. Bem, em relação à questão que me coloca, muito concretamente, gostava também de referenciar, em gesto de nota prévia, que
que nós estamos hoje a refletir Angola. Portanto, não estamos a refletir lados, partidos políticos, tribos, entre outros. Estamos a refletir o país numa dimensão maior. Um país feito sob isso, muita influência dessas forças políticas. Isso aqui traz-nos muita responsabilidade, porque eu acredito que estamos a falar para jovens como nós, que eventualmente não tenham posições definidas, mas podem herdar esse posicionamento. E a partir de quando nos dividimos em função de lutas que também não são nossas, não são minhas, não são da Evandra, portanto são lutas todos nós é a luta do povo angolano, mas que acabamos por absorver e continuar o que de certa forma nos divide. Para a JMPLA, de forma concreta, nós temos vários eixos que queremos implementar, mas eu aqui, portanto, gostava de evidenciar apenas 2. Primeiro, vamos trabalhar do ponto de vista interno, na vida interna da nossa organização. Nós somos uma máquina com mais de meio século. A JMPLA foi fundada em 1962. Aquela pergunta que o Carlos Rosado fez, é mesmo a maior? A J tem mais membros do que a Jura? Não há dúvidas. A Evandra está aqui e pode testemunhar. Não, testemunho o contrário. Pode testemunhar. Testemunho o contrário. Ela sabe, no coração testemunho sabe. completamente o contrário, porque Ela conhece sabe. a realidade tanto de uma quanto de outra. Espero deixar Vamos claro. conversar, ela sabe. Bem, Vamos embora. a JMPLA, portanto, tem mais de 50 anos. Temos que continuar a ajustar a nossa máquina política e administrativa ao novo contexto. Mas na J é proibido criticar os mais velhos, né? Uma crítica a um membro da direção do partido, forma ou alguma. uma posição contrária a uma decisão do governo, isto na J não é permitido, né? De forma alguma. De forma alguma. A JMPLA, nós, inclusive, a liberdade que eu tenho de estar aqui e conversar com os meus pares jovens é precisamente porque fomos educados desta maneira. Portanto, nós temos a nossa liberdade de criticar, claro, dentro das nossas estruturas, com a devida disciplina partidária. Também criticar não é desrespeitar, mas temos a liberdade de mostrar qual é o nosso posicionamento em relação a uma medida. Por que não? Aliás, se há essa percepção em relação à nossa organização, aproveito aqui para convidar os jovens, de forma geral, jovens angolanos, a ingressarem na nossa organização e constatarem em loco a nossa realidade lá dentro. Mas como dizia, e não fugindo do foco, o que nós queremos a par da organização, da vida interna da nossa organização, torná-la mais pujante, impactante, como sempre foi, mas precisamos ajustá-la ao novo contexto social. Os jovens hoje são mais informados, mais formados, portanto têm uma capacidade de reflexão maior. É preciso termos e acompanharmos esta dinâmica. A parte disso, precisamos intensificar o papel da JMPLA no processo de construção da sociedade angolana. Como engajar a JMPLA no processo de construção da sociedade angolana? De que forma? Que atos concretos pensam desenvolver nesse sentido? Há um elemento muito básico. Primeiro é preciso perceber que a JMPLA é uma emanação social. Nós nascemos da juventude. Nós não somos uma estrutura que é implantada na juventude. Nós brotamos da juventude. Então, a princípio, nós estamos lá inseridos. E esses jovens que compõem o grosso da JMPLA são jovens acadêmicos, são jovens inseridos no setor produtivo, e precisamos dessa força jovem e direcioná-los para o caminho do desenvolvimento, para o caminho da unidade, que é o que muito se falou aqui, e deixar bem patente que, independentemente de sermos jovens da JMPLA, filiados ao MPLA, vamos ter que trabalhar com todos, independentemente da sua localização geográfica, da sua proveniência étnica. O que não nos divide, aliás, só nos torna mais ricos. Teremos que ter uma JMPLA de facto aberta, como sempre foi. Só uma questão. Caros convidados, como o Adilson Rasch vai ter que sair, se alguém quiser fazer uma pergunta diretamente a ele, porque vai mesmo ter que nos abandonar, senão perde o eleitorado do Conza Sul, que está à espera dele. Evandra se preparar. Não, mas não é só os jovens. O Cota Macuta e também Cota Carlos Rosado, se quiserem, podem fazer perguntas ao nosso convidado. Estamos diante dos jovens. Eu não quero falar muito sobre... Não, mas é uma pergunta para o Adilson, porque ele vai ter que sair mesmo. Não quero falar muito sobre a verdadeira história, ou a história da independência, para não chocar os jovens. Porque mesmo no parlamento, já disse que estou a olhar aqui no parlamento, dirigentes do MPLA, tudo, onde estão aqueles que estavam no exílio, que lutavam. Mas eu tenho uma pergunta para o Adilson. E a pergunta é a seguinte. Macuta, só um minutinho. Deixa só. Já que o Macuta não quer fazer pergunta para o Acho, deixa só. Eu tenho pergunta para fazer. Então faça só. Eu tenho que partir. Desde quando foi fundada essa JMPLA para ter já 50 anos?
Porque eu estava no Congo, não conheci a JMPLA. O Makuta Nkondo era da JMPLA? Não, por conhecer, por exemplo, estou aqui, não sou do MPLA nem nada, mas estou a ver que vou aí a bandeira do MPLA. Adilson, convém satisfazer a curiosidade do Queres que eu faça também? Seria melhor. Mais uma pergunta. Eu queria perceber e qual é a sua expectativa relativamente às eleições do MPLA partido, se vão seguir o bom exemplo da JMPLA com candidatos múltiplos, embora condicionados, não é? Desculpa, as eleições, Carlos, estás-te a referir do para MPLA, o Congresso de 2026. Justamente. Em termos de candidaturas. Qual é aquilo que nós vemos, apesar de dizer que não há pessoas indicadas, etc., vemos algumas manifestações. O que eu pergunto é se o partido vai seguir o bom exemplo, se os mais velhos vão seguir o bom exemplo dos mais novos, neste caso é o contrário, e embora vocês também com algum condicionamento, não é? Porque eram 3 candidatos e só vão 2 E precisam ser indicados pela direção do partido. Calma, Evandro. Mas Carlos, pronto, isso é basicamente pergunta. se os mais velhos vão aprender com os mais novos. Adilson, para não acumular muitas perguntas, respondo só a essas duas do Carlos. O Makuta quer saber quando é que foi fundada de facto a JMPLA? O que é que consta do vosso histórico? Bem, pronto, é normal, né, que o tio Makuta não saiba, né, da JMPLA. Disse muito bem na sua introdução que era afiliado a um outro partido político, na altura então Movimento, né? Mas era FNLA. FNLA, portanto, mas a JMPLA existe desde 1962, portanto nós temos mais de 50 anos de estrada. Em relação à segunda questão que nos foi colocada, bem, como sabem, eu estou aqui como candidato, né, ao cargo do primeiro secretário nacional da JMPLA. Não estou mandatado para falar em nome do MPLA, do partido, portanto me abstenho de responder essa questão de forma concreta. Mas qual é a sua expectativa? Em resposta à pergunta do Carlos Rosado de Carvalho, qual é a sua expectativa? Gostaria que as futuras eleições em 2026, no Congresso Ordinário do MPLA, houvesse múltiplas candidaturas ou apenas um candidato? Bem, a minha expectativa é que a direção do partido decida, né? Portanto, eu não tenho, comentários muito concretos. Mas não se esqueça que o primeiro secretário da JMPLA é automaticamente membro do birro político do MPLA, membro da direção do partido. E tem uma palavra a dizer. Efetivamente. E você quer lá chegar. Pois, daqui a, quantos são hoje, daqui a sensivelmente 15 dias, quando for eleito, tenho fé, sou cristão, serei eleito, e fora membro do secretariado do Birro Político tiver uma palavra a dizer, saberão qual é a minha opinião. Então a MFM mete já uma cunha depois da eleição, primeira entrevista aqui na Rádio da Pluralidade. Agora, levantou-se um pequeno aspecto. Não, que os dois candidatos são indicados pela direção do partido. Isso é falso. Foi o Evandro que disse isso? Não, eu não disse que os dois candidatos são indicados pela direção do partido. Existiu 3 candidaturas, sim, que precisaram. Não. Sim, existiam 3 candidatos à direção do. Deixa-me explicar com mais propriedade, porque sou militante da JMPLA. Se quiser ser, tem uma ficha Não, aí eu no tenho carro. a minha militância muito declarada, graças Tem a uma Deus, ficha aí no clara e carro. concreta, e sei que estou no caminho certo. Estou a gozar, era brincar. A independência nacional, são quase 50 anos, então. Sim, senhor. Dê a explicação. Porquê que o outro candidato, acho que é o Mário Aragão, viu a sua candidatura chumbada? E nos esclareça que isso não tem nada a ver com a direção do partido. O que Vamos acontece? ouvir, Evandro, vamos ouvir. Tem regras, tem um estatuto, é preciso respeitar o estatuto. Nós, para ascender ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA, temos que ter até 30 anos, segundo o estatuto que nós aprovamos no último congresso. A partir de quem não reúne esses requisitos, entregou a candidatura, sabe de antemão que, no respeito estrito pelas normas do estatuto, não poderá passar. Foi o que aconteceu com o candidato que mencionou. Depois, em termos de regulamento do processo, devem, entre os candidatos que submeterem as candidaturas, permanecer apenas 2. E esses 2 são escolhidos pela direção da JMPLA, digo o Comitê Nacional. Temos 295 membros do Comitê Nacional que são provenientes das 18 províncias de Angola. O que aconteceu é que entre os 6, permaneceram numa primeira fase 3, foram submetidas ao Comitê Nacional para votar, e existiram 2 candidaturas mais votadas. E ficou uma espécie de primárias, né? Exatamente, foi o que aconteceu. Portanto, há muita informação a circular nas redes sociais, entre outros, mas é importante sempre procurar quem domina de facto a matéria, está dentro,
para poder explicar ao pormenor e ao detalhe para não haver especulações. Maria Nganga, qual é a pergunta que quer fazer ao Adilson Ash? Eu estou a me sentir cota em frente à Maria Nganga, juro. Vou ignorar os comentários sobre a minha idade. O importante é o amor que eu tenho pela minha pátria. Na verdade, eu não conheço muito bem a JMPLA. Eu não gosto muito de... Não conheço como órgão. Conheço muitos jovens da JMPLA e tenho-os como compatriotas. Não há muitas questões partidárias. Eu acredito que eu queria saber, assim... A priori vai ser efetivo no birro político, não é? E Se ganhar. não, pronto, é cristão, como também sou cristão. O Adilson não diz alguém que se tenha ganhar. fé. O Adilson diz quando eu ganhar. Pronto, como tem a mesma fé que eu, que seja alguém instruído na palavra, eu já fico mais feliz, mais descansada. E eu queria saber qual é a sua influência política. É de direita, é de esquerda? Quais são os valores primordialmente que quer passar à juventude angolana? Qual é o rumo que vai tomar? Esquerda, direita? Centro, em cima do muro. Em cima do muro, sim. É mais ou menos nesse sentido. Pois, bem, nós somos uma organização juvenil política afiliada ao MPLA. O MPLA é essencialmente um partido cuja ideologia é de centro-esquerda e nós trilhamos o mesmo caminho, né? Trilhamos o mesmo caminho do ponto de vista ideológico. E se me tem acompanhado, penso que não, demonstrou pelas palavras que acabou de dizer, nós temos programas muito virados ao apoio à juventude de forma concreta, né? Falo, por exemplo, da questão da formação, que referiu também, que para nós é muito importante, extremamente importante. Não poderemos resolver os problemas básicos do nosso país se nós não tivermos essa massa juvenil em grande quantidade, que nós até nos arrogamos, somos o maior segmento populacional da nação. Mas se não tivermos as qualificações necessárias, nada nos bastará termos muitos. Né? Então teremos que trabalhar necessariamente com isso, sobretudo a questão da alfabetização. Temos que voltar à alfabetização dos jovens. Nós que tivemos a oportunidade de estudar, temos que perder 30 minutos, 1 hora do nosso dia, ajudar os outros a aprenderem a ler, escrever o seu próprio nome, pelo menos. A questão das atividades de fomento, o mérito acadêmico estudantil, que é bastante importante. Temos que resgatar a importância do estudo entre nós jovens. Por acaso, o meu projeto tem uma área que é virada para isso, que é o Educando Angola. E o que é que nós fazemos? Pegamos professores e levamos até instituições carenciadas e durante uma tarde ensinamos os jovens a identificarem-se, a escrever o nome do município, a darem o endereço, a escrever o nome do pai, da mãe, aquilo que é o básico, caso algum dia percam-se, saber como voltar, saber como dar informações básicas. O Alves, reparem no mérito dessa geração, nós nem nos conhecemos sequer. A Maria pertence a uma organização diferente. Eu ainda não fiz a minha pergunta. Mas nós estamos conectados do ponto de vista de objetivos, é isso que é essencial. Só por estar aqui já estou muito grato. Maria, vou lhe procurar. Convém. Por Angola. E o Adilson anda já com fichas de inscrição. Eu como já disse, sou todos os partidos. Vamos passar ao Adilson. A Evandra quer fazer uma pergunta. Sim, eu gostava de questionar aqui ao Adilson, né? Já que no início da sua introdução ele fez questão de deixar claro que a JMPLA é a maior força juvenil do país, contexto claro, seguindo também a questão colocada pelo professor Rosado. Mas eu gostava de saber então do porta-voz aqui da maior força juvenil. Porta-voz não. Também. Candidato, pode falar em nome da JMPLA. Vamos embora, okay. Vamos ganhar tempo. Podendo falar ou não, mas tudo bem. O candidato a primeiro secretário nacional da JMPLA, o que é que a maior organização faz em prol nos últimos anos? Por exemplo, vamos olhar para o mandato do ex-primeiro secretário até então. Não é, ainda não foi destituído. Tem um segmento, tem uma liderança na Jota. Quais então são as bandeiras que a Jota já tem que nos levam enquanto juventude a identificar essa liderança maioritária? Primeiro, referenciar que a JMPLA faz o que as outras organizações juvenis políticas nesse país deviam fazer também. O que é? Primeiro, o incentivo ao estudo. E nós não incentivamos o estudo? Permita-me terminar. Agora ouça a resposta. Nós temos exemplos muito concretos e práticos que acontecem no dia a dia. Nós temos um evento denominado Canfel, que não é só um evento de Jota, de militância. É um projeto de nação, onde nós congregamos estudantes universitários com a bandeira da Jota. Eu já estive num Canfel. Sim senhora, pá. Esteve mais em quê? Já estive num Canfel, já participei de sábados acadêmicos e sei muito bem como é que funciona a partidarização dessas atividades, mas tudo bem. Temos aqui um exemplo vivo dos nossos projetos.
Partidarização, A Evandra exemplo é de parte. quem conhece a partidarização desses vossos projetos. Atenção, é bom esclarecer isso. Bem, temos aqui um exemplo vivo, que é a Evandra, que é um exemplo vivo do Canfeu. Não, vivo- exemplo do Canfeu não, exemplo de quem conhece o Canfeu Canfeu é o e sabe a campo partidarização de dessa férias atividade. dos estudantes universitários. Angola. Permita-me terminar Por favor, com a vossa permissão. tenha bondade. Bem, nós temos aqui um exemplo vivo na sala do Canfeu, um exemplo vivo dos sábados acadêmicos, testemunho da Evandra, está gravado. Eu já disse, volto a dizer, exemplo de testemunho da partidarização. Vou dar Efetivamente. Vou dar um exemplo bem claro. Eu tive a oportunidade de ser eleita a melhor estudante do município de Viana pelos sábados acadêmicos Mas em permita-me 2018. só terminar, só para eu Não, conseguir sair. como insistem em dizer que eu sou um exemplo vivo disso. E só queria lhe dizer que existiam indicações claras, por exemplo, de que quando eu tomei a palavra enquanto vencedora dos sábados acadêmicos, tivesse que me identificar como membro da JMPLA. Consegue perceber a partidarização destas atividades que o partido leva adiante? Bem, deixa-me só terminar. Alves, O Canfeu é um projeto... Adilson, penso que estamos a Adilson, desviar um sim, a presença do Adilson e o facto de estar em campanha provocou este desvio. De qualquer modo, Evandra e o Makuton têm toda a razão, sim, porque o propósito é refletirmos sobre a independência e a paz. Adilson, já que a Evandra fez a pergunta e deu um exemplo daquilo que ela não concorda, é natural, porque ele é da Jura e o Adilson é da J, é MPLA. Vamos já terminar. Exato. Obrigado. O Joaquim Jaime também quer fazer uma pergunta ao Adilson. Mas tem que ser muito rápido, porque senão vamos chegar aqui a fazer campanha. Estamos a dar tempo de campanha para o Adilson. Eu também estou mesmo preocupado, porque falar tirar da o independência e consenso. da paz, né, Leva tempo. é uma questão de facto muito séria. E estamos a perder mesmo aqui o foco tempo. do nosso tema. Né? De facto, temos muitas questões porque Joaquim Jaime, faz favor, o que é que quer perguntar ao Adilson? Não é exatamente uma pergunta. Ela surge do questionamento que foi feito sobre o posicionamento ideológico e o MPLA é um partido centro-esquerda. Já que temos aqui diante de nós o candidato a primeiro secretário nacional da JMPLA, a JMPLA sendo o viveiro do partido, é de extrema importância que os jovens sejam efetivamente educados do ponto de vista político sobre o posicionamento ideológico do MPLA. O posicionamento ideológico vai moldar a conduta do indivíduo. Já me está falando na qualidade de porta-voz do MPLA? Não, é um apelo que eu faço aqui ao Adilson, porque conhecemos as pessoas e nota-se que há muita gente, mesmo a nível da estrutura do MPLA, que não conhece qual é o posicionamento Tá bem, mas isso é um ideológico. problema dessas pessoas que não Calma, conhecem. calma. Não é nosso problema. Deixa-me só Joaquim Jaime, não, concluir. assim não vale. Deixa-me só O concluir. Makuton Eu tenho Kondo a fez uma liberdade de fazer reclamação um apelo a ele. legítima. Desculpa só. O Makuton Kondo fez uma reclamação legítima, foi secundado pelo Sebastião Maurício em como estamos a desviar-nos da temática do programa. Isso é para encerrar. Eu fiz uma ressalva dizendo que queremos aproveitar o facto de contarmos hoje com a presença do Adilson Acho. Agora, não vá o Joaquim Jaime fazer um prolongamento do desvio. Calma, Era expectável que nos trouxesse de volta ao tema O central. Alves acaba de roubar 30 preciosos segundos que eu já teria consumido encerrar esse tema. Então eu dou-lhe indulgentemente os tais 30 preciosos minutos. Obrigado. Mas é importante. Minutos são segundos. Mas é importante que se treine a juventude. Estar num partido político é estar numa religião. Tem que conhecer a fé e a doutrina. Exatamente. Porque é necessário que a conduta da pessoa seja o espelho daquilo em que ela acredita. Adilson, para hoje, a sua palavra final. Para hoje apenas, porque queremos tê-lo de volta aqui. Não, para hoje eu gostava mesmo de agradecer a oportunidade que nos dão, né, de estar aqui hoje. Agradecer também os presentes na sala, os colegas de painel, se posso assim considerar, e dizer que essa interação tem que continuar. Este debate não se deve escutar aqui hoje. Podemos ter diferenças ideológicas, diferenças de pensamentos, mas há algo mais forte que nos une, que é o sentimento de angolanidade, que é a pátria. E nós saímos daqui hoje satisfeitos em saber que, independentemente das nossas posições, estivemos aqui hoje a refletir Angola, né? Vou para a província de Kwanza Sul agora, continuar a minha campanha, mas fica aqui esse forte compromisso que, ao ser eleito primeiro secretário nacional da JMPLA, vamos continuar aqui abertos a debater com franqueza, com abertura,
com capacidade de reconhecer o que foi feito bem, o que foi feito mal e juntar as mãos para juntos podermos prosseguir. Obrigado.